Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos assistindo aqui. Esse é o canal Sindibancários Cifetraf RS também participando aqui para conversarmos hoje sobre Fundação Banrisul. Estamos aqui hoje com os candidatos apoiados pelo movimento sindical. Denise Correia, diretora da FETRAF Rio Grande do Sul, funcionária do Banrisul da agência Pelotas, Gilney Nunes, funcionária do Banrisul também, da unidade de governos, dirigente sindical do Sindibancários Porto Alegre, Mauro Vinícius Silva, gerente geral da agência Beira Rio, candidato conosco também aqui, apoiador do movimento sindical. Hoje nós vamos bater um papo especificamente aqui sobre Fundação Banrisul e sobre a importância dos colegas votarem, né, pessoal? Porque eu acho que o nosso maior problema aqui quase sempre é a abstenção, né? Nós temos um grave problema de abstenção aqui na Fundação Banrisul, que eu acho que nós temos plenas condições agora, com esses canais de comunicação e com as visitas que nós temos feito aí, de convencer as pessoas a votar. O universo de votantes da Fundação Banrisul, entre ativos e assistidos, gera aí em torno de 18 mil pessoas, se eu não me engano, né? Mais ou menos isso. E é uma coisa que é muito complicada, gente. Não votar, deixar com que os outros decidam por você qual é o melhor caminho. Nós temos experiências aí sobre como isso funciona e como isso funciona para o interesse de outras pessoas que não nós. Né? Esse é o maior problema que a gente sempre enfrenta. A gente descobre depois que a coisa já aconteceu, né? E acaba depois só descobrindo isso e sem ter ingerência, sem ter a quem recorrer, sem ter de quem cobrar. Né? Nós estamos visitando o Estado aí, eu queria que os candidatos que estão aqui comigo hoje dessem um papo sobre isso. Vamos começar aqui com a Denise. Eu acho, Denise, que essas visitas têm sido muito proveitosas em relação à participação aí e ao interesse dos colegas em votar. Mas eu quero a tua impressão, por onde tu já passou aí, como é que está a receptividade. Certo, obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudação aqui a todos os companheiros de mesa. Nós, empregados e empregadas do Banrisul, ativos, aposentados, temos uma agenda, um calendário extremamente importante, que é justamente as eleições para o nosso fundo de pensão. A democracia é o melhor instituto que existe. Ela só faz bem para a sociedade, só faz bem para o país, e só faz bem para as nossas empresas e só faz bem para o nosso fundo de pensão. Então, o importante é a participação do nosso povo todo nessas eleições. Votem, por favor, pessoas, votem. Nós temos tido um baixo quórum de votação. E isso não é bom para nós. A gente sabe também que essa discussão da Fundação Banrisul, ela não é uma discussão que, infelizmente, permeia o nosso dia a dia. Deveria, inclusive, dada a importância que é esse tema. A Fundação nos ampara nos momentos importantíssimos da nossa vida. Um é quando a gente se aposenta, o outro é se a gente adoecer. E até no caso de falecimento e deixar descendentes. Então, dada a importância que né, a luta da classe trabalhadora também é histórica sobre a Previdência, né, que é algo que previne, justamente, nos ampara quando a gente não tem mais capacidade laboral ou tem menos capacidade laboral, seja por que motivo for. Então, nós precisamos estar bem atentos, sim. Ela é muito importante. Tem sido muito boa as nossas viagens, tem sido excelente as nossas conversas com os nossos colegas. Agora também temos, eu vi e imagino que a Fundação não é algo que seja muito próxima dos nossos colegas no dia a dia. Eu acho que essa aí é uma falha que a Fundação tem e que nós precisamos sanar. Se formos eleitos e seremos, fazer essa aproximação da Fundação Banrisul com os seus associados, com os seus aposentados, ativos, enfim. Porque o contrato previdenciário é o contrato mais longo que existe. Ele pega desde que tu entra na empresa até o fim mesmo. Às vezes é o fim da tua existência. Ele te acompanha. Então, para esse contrato longo, é o contrato que tem que ter o maior carinho, a maior disposição e tem que estar sempre de olho nele e tentando melhorar, viu?
Porque, obviamente, a gente tem esse fundo de pensão, mas temos que melhorar ele, né? Ele está sempre carecendo de melhoras. Então, por conta disso, também a gente chama a participação dos nossos colegas todos. Por favor, votem, participem, estejam fiscalizando, é muito importante. Pois é, e tem uma coisa aqui nessa tua fala que é muito importante a gente ressaltar sempre. O contrato maior que nós temos na nossa vida é o contrato de previdência. É um contrato que começa no início da vida laboral e se encerra com os teus descendentes, às vezes. Sim. Dependendo do plano de previdência que você tem. Se não for só INSS, se for um plano privado, estilo Fundação Banrisul ou qualquer outro parecido, às vezes tu vai gerar pensão para o teu descendente, né? Então, esse contrato ele é o mais importante da nossa vida, né? Tu é um cara que entende de contrato, Juneide. Tu já contratou com muita gente aí, com muita gente público. O que tu tá achando da contratação agora que está acontecendo na Fundação Banrisul? Porque eu sei que tem problema agora, já de cara, com esses novos planos FBPrev que estão saindo para os novos funcionários. Tu já chegou a dar uma olhada nisso aí? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Sérgio, Denise, nossa candidata à diretoria de Previdência, o Mauro Vinícius aqui, diretor de administrativo, né? Tem problema. Tem problema quando sucessivamente se elege, né, pessoas afinadas com o banco, que não discuta de fato com os participantes assistidos. Acho que o problema começa aí. E desde 2015, né, e eu vou dizer que a questão hoje de eleger um diretor de previdência, um diretor de administrativo, para mim, no meu entendimento, e a Denise estava lá em 2012, 2014, foi uma vitória nossa, uma vitória do movimento. Poucos são os fundos de previdência, né, como o nosso no país, né, dentre os 100 e poucos que tem aí, que consegue eleger as duas diretorias. Isso foi um avanço muito grande, a gente conseguiu clausular isso lá e acho que a gente deveria manter. Só que a partir de 2015 a gente vem elegendo, né, tanto a parte da diretoria quanto dos conselhos que nos cabe, né, elegendo pessoas afinadas com o banco. E tu sabe que desde o ano passado, Sérgio, o que aconteceu? Unilateralmente, né, a partir de uma proposta da direção, o Conselho Deliberativo, com a diretoria, aprovou reformulações no nosso estatuto. Reformulações que vieram a prejudicar, a cercear a participação ampla, criando critérios que estão além do que prevê a Lei Complementar 108. Isso tem sido um problema para nós. Nós fizemos uma discussão administrativa, nós do movimento sindical, uma discussão administrativa com a Fundação Banrisul, na intenção de que eles revogassem aquelas mudanças que haviam proposto. Cara, e tivemos muita dificuldade. Eles acenaram com algumas mudanças poucas, né? Mas na maioria não fizeram. E levaram para a Previc e para aprovação. E a gente vai ter, e está judicializando, algumas questões que a gente julga importante. Por isso que esse processo eleitoral agora é um marco decisório, porque se a gente continuar votando em pessoas alinhadas, as questões que o banco quer, porque essa diretoria do banco que está aqui é privatista. Isso a gente está cansado de falar. E a questão do banco é redução de custo. E daí, quando tu vota em alguém que não te representa, que não representa os assistidos, que não representa os participantes, fica muito ruim, porque daí eles têm a máquina na mão e eles conseguem ir reduzindo, enxugando, quem sabe até finalizando, quem sabe até retirando o patrocínio lá na frente, Sejão. Então... Pois é. E, cara, tem uma questão aí. Tu sabe se foi unânime a votação dessa alteração estatutária? Pois é. Aí que está o grande problema. É que eu estou falando, votar em quem não nos representa é muito ruim. E que eu sei, a votação foi unânime. Pois é. Tanto do diretor administrativo, que é eleito, e que deveria, se ele não tem poder de decisão, e isso está no regulamento, porque o banco acaba tendo esse poder de Minerva lá na votação, mas ele tem que, no mínimo, discutir com quem o elegeu, discutir, fazer com que a gente entenda o que está acontecendo e fazer pressão, quem sabe, para tentar mudar isso, e não foi feito. Claro. Então, tanto a diretoria eleita de Previdência quanto o administrativo, como o conselho representante nosso, votaram unanimemente por essas mudanças que prejudica demais a questão da concorrência, a transparência e outras coisas que são afetam a nossa previdência complementar da Fundação Banrisul. Pois é, mas daí é bucha, né? Os colegas votaram em alguém que foi lá, que sequer deu uma prestação de contas, né, Mauro? Sobre o que ia ser feito. Eu não vi comunicado nenhum, eu sou também participante do fundo, eu tenho o FBPrev 2, e eu não vi um comunicado assim, olha, vai ter uma plenária sobre a alteração estatutária do diretor fulano que foi eleito, para que a gente possa discutir os temas, enfim. Tu viu alguma coisa desse tipo, Mauro? Porque eu não vi, cara. Bom, vamos lá.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo, o pessoal aqui, o Serjão, a Adê e o Gil. Serjão, respondendo a tua pergunta, assim, ó, a gente está fazendo alguns roteiros aí pelo Estado e eu digo, assim, ó, sem vergonha e sem medo de ser feliz. 100% dos colegas que a gente conversou, nessas várias agências que a gente já passou, ninguém, assim como nós que estamos aqui, os 4 que estamos aqui, ninguém sabia das questões que seriam mudadas no Estatuto e nem consulta, e nem uma reunião via Zoom, IBEX, enfim, nada. Simplesmente as mudanças aconteceram e aí, do nada, em março agora desse ano, para quem acessa o site da Fundação, está lá, numa dos links ali, passando o Estatuto aprovado pela Previc. Um estatuto que, no meu entendimento, foi extremamente antidemocrático. Por quê? Quando você vende democracia, você tem que trazer as partes interessantes, que no caso são os participantes, ativos e inativos da Fundação, a participar do processo. Ou pelo menos, se não é uma questão estatutária de direito a voto, mas pelo menos trazer para eles a discussão, vai acontecer isso. Mas nada disso aconteceu. O estatuto foi aprovado, foi encaminhado, foi aprovado pelas diretorias, como disse o Gilney agora, e está aí, está valendo, está valendo. A gente sabe algumas alterações que prejudicaram e muito quem está entrando no banco. A gente sabe esse pessoal que está entrando agora do concurso estão extremamente diferenciados do FBPrev 2, né? E várias outras coisas que acontecem dentro do plano que a gente não consegue. Uma coisa que eu gostaria de relatar, Sérgio, quando tu perguntou para a Denise, aquela pergunta parecia que era para mim, das visitas que a gente tem feito nas agências, assim. Me tomou de surpresa a não participação tão ativa do pessoal, né? O pessoal é muito alienado em relação à Fundação, apesar de ser uma coisa extremamente importante. Tem 2 fatores aí que eu pondero, né? Uma conclusão minha. Um é que a gente tem que despertar essa provocação do colega ter mais acesso, acessar com maior frequência. E um outro é uma questão da própria gestão atual da Fundação Banrisul, que não provoca isso. Não há, no meu entendimento, um trabalho hoje para que seja despertada a curiosidade dos participantes, desculpa a redundância, mas de participar ativamente dos processos dentro da Fundação. Então, eu perguntei para todos, nas várias mini-reuniões que nós fizemos, não sabiam de nada. E quando a gente coloca o que está acontecendo, eles têm uma grande surpresa. Não acredito que é isso. Não, mas é isso. Então, por exemplo, assim, uma das coisas que a gente botou, rentabilidade do fundo do FBPrev 2. Tu sabe quanto é que está? Não, ninguém sabe. Né? Mas só para um dado que acho que a gente tem que passar, já que a gente tem nesse canhão, que é o sindicato dentro dessa plataforma aqui, nos últimos 6 meses, Sérgio, o rendimento do FBPrev 2 está 70%, em média, 76% abaixo do CDI. 70%. Olha, eu estou repetindo. Hein? Nosso dinheiro está derretendo. Está derretendo. Né? E aí eu pergunto, por quê? Alguém sabe? Tem alguma justificativa para isso? Quando você pergunta, questiona a Fundação, tu não tem respostas. Aí são coisas muito abstratas, com terminologia extremamente técnica, que não é o conhecimento do colega que está lá na ponta. Então, assim, acho que nós estamos hoje, nós que eu digo, todos os participantes da Fundação, ativos e inativos, com uma grande possibilidade de ter uma diretoria na Fundação comprometida efetivamente com o quadro funcional do Banrisul. Porque o que nós vemos hoje, na diretoria atual, é um alinhamento inescrupuloso, dá para dizer isso, com a diretoria do banco. Pois cara, eu fico chocado, sabe, de ter essa noção de que a gente é 1 em 6 de um universo de quase 150 fundos de pensão que tem direito a votar e a eleger representantes. Né? E, se eu não me engano, é meio a meio. Né? A gente elege 1/3 agora, 2/3 depois. E, claro, né, o banco sempre vai ter aquela questão dos votos de qualidade nas situações de divisão. Né? Mas é pressão e tem formas de votos que necessitam unanimidade. Tem certos votos que necessitam unanimidade. E daí a gente não ter uma pessoa que esteja lá para dar o contraponto, sabe? Que esteja lá para dizer o seguinte, não, mas isso aqui é prejudicial para os meus colegas. Não, mas isso aqui eu vou consultar os meus colegas antes de votar. Eu quero, sei lá, pedir vista, eu quero que isso aqui pare agora, porque eu quero fazer um debate amplo com os colegas. Né? Não tem ninguém, Sérgio, por nós. Ajudar? Fala. Não, olha só, essa questão que tu falaste é bem importante em relação à votação. Né? Lá em 2014, a Denise está aqui que pode me corrigir,
se discutiu o seguinte: para a mudança de estatuto e regulamento, não valeria a questão do voto de Minerva. Seria a maioria. Exato. Mas o que tem acontecido? A gente tem votado em pessoas que fazem a maioria quando tem esse tipo de matéria. Então, quer dizer, não vale de nada aquela nossa negociação, porque se tivesse alguém que nos representasse de fato, faria essa discussão. E acho que o Mauro levantou muito bem, porque a questão de receber isso pronto, consolidado, né, não justifica, né, e talvez a situação venha com essa. Não, mas a gente colocou no informativo que estava sendo feitas as mudanças depois de consolidado. Mas é que aí entendeu? É muito fácil, né? É muito fácil, tem que ser na proposição, ou seja, tu tem uma reunião de conselho, está sendo feito, sugerindo algo de modificação, tem que transitar por ali, porque depois faz todo um caminho até se consolidar. É nesse momento que tem que vir à tona o que está sendo feito. Sim. Entendeu? Não dá para esperar para consolidar algo, né? Colocar como informação, não, nós somos transparentes, está lá a informação. E assim, olha aqui, aquele site da Fundação, por mais questões técnicas e mais questões que devam ser reservadas, por isso que a gente tem um acesso logado, cara, não dá para continuar assim. Tem que ser mais democrático aquele site, entendeu? Ele tem que informar mais com uma linguagem mais usual, uma linguagem que ele tem que ser mais amigável para que as pessoas possam entender, porque previdência é uma coisa complicada. E eu também faço meia-culpa que quando entrei no banco eu não tinha muita informação, não tinha muito interesse. E o que a gente vê hoje, né, do quadro dos ativos é um completo desinteresse, principalmente do pessoal que entra. E acho que esse pessoal tem que estar inteirado desses assuntos, por isso que uma proposta que seria interessante a gente promover, né, cursos de AD, enfim, que a gente coloque, né, ao alcance dessas pessoas, da importância de se ter uma cultura, né, de, desde o início, já contribuir com a Fundação Banrisul, se interessar pelos assuntos da Fundação Banrisul, se interessar pelos processos eleitorais da Fundação Banrisul, para que a gente possa defender os nossos interesses, porque o patrão só quer tirar a gente. Entendeu? E numa onda privatista que tem ocorrido dos últimos anos para cá, a situação é sempre reduzir para ficar mais equilibrado e mais equiparado ao mercado, entendeu? Porque o mercado vai ter interesse num banco que não tenha tantas coisas, né, em relação à garantia dos empregados. Isso é bem interessante. Certeza. Eu vou atropelar a D, que eu vou passar a palavra para ti, mas eu preciso pegar esse gancho do Gil. Não tem problema. Fica à vontade. Uma coisa que o pessoal está... nas visitas a gente tem notado que tem chapas, né, vendendo assim, ó, a Fundação e o Banrisul. Como são coisas assim, ó, cada um no seu cada qual. Não existe isso, né? Não existe. Quando se fala em privatização de Banrisul, se fala em privatização de fundação. E o exemplo que eu trago para provar isso é a própria ação do Santander. O Santander, que comprou meia dúzia de bancos no Brasil todo, desde, acho que se eu não me engano, o ano passado, a questão da retirada de patrocínio, o Santander já retirou o patrocínio de 3 ou 4 bancos desses que ele comprou. Então, assim, ó, não existe Banrisul sendo uma coisa e Fundação sendo outra. Quando a gente fala em defesa do Banrisul público, isso está intrinsecamente ligado à defesa da Fundação também. Então, tem gente que tenta descasar. O pessoal do sindicato é muito bom em defender o Banrisul, mas não tem capacidade. Eu ouvi isso. Não tem a capacidade para fazer uma defesa da Fundação. Quero dizer que a gente tem capacidade demais para defender a não privatização do Banrisul e capacidade demais para defender a nossa Fundação. Sim. Denise, viu? Rapidinho. Não, é importantíssimo que a gente faça essa discussão e, justamente, a gente sabe que nós devemos aproximar mais a Fundação dos seus participantes. Isso é condição sine qua non, vai fazer muito bem para o nosso fundo de pensão e vai fazer muito bem para o banco. Porque eu queria fazer essa abordagem aqui. Defender a Fundação Banrisul é defender o Banrisul público. Nós todos sabemos que qualquer empresa que vai para a Bacia das Almas, como se diz, né, infelizmente, a primeira coisa que se faz é retirar o patrocínio do fundo de pensão. Foi assim com a CE, foi assim com a CRT, a Corsã agora também está na mesma toada. Nós estamos resistindo e vamos resistir, mas tem sido a condição sine qua non. Então, as nossas diretorias eleitas serão um bunker de defesa dos direitos dos nossos colegas participantes e em defesa do Banrisul público também. Quero lembrar aqui que nós temos, sim, competência para fazer essa discussão.
Até porque quem está nessa mesa aqui, por exemplo, 50% aqui, eu acho que também o Mauro participou, e o Sérgio também, daquele processo de reestruturação do nosso fundo de pensão. Nós estávamos aqui na mesa negociando, mas vocês também estavam fazendo essa discussão com a base. Então foi uma situação, foi uma questão foi muito construtivo. A gente estava com problemas seríssimos no nosso fundo de pensão. Se não fosse aquela situação da gente reestruturar o nosso fundo, nós talvez tivéssemos tido até um problema, um revés bem grande na Fundação Banrisul. Então, já prova, sim, que nós temos competência e temos, acima de tudo, responsabilidade. Sabemos da importância que é esse tema, o quanto ele é importante para os nossos colegas e não só para isso, é importante para a sociedade também. Os fundos de pensão, eles administram um dinheiro muito substancial, que é um dinheiro também que bem ali administrado, ele também reverte para a própria sociedade, né? Porque como um dinheiro de longo prazo, tu consegue também fazer com que ele gire e melhore até a economia do país, e aqui no caso do estado do Rio Grande do Sul, né? Então, nós temos que ter, sim, isso bem próximo, né? Não existe nada dissociado, entendeu? Então, a gente lutar pelo Banrisul público é nós lutarmos pela Fundação Banrisul, lutar pela Fundação Banrisul é lutar pelo banco público. Quando a gente fizer uma luta sobre a defesa dos nossos direitos por aumento de salário, por melhores condições de trabalho, ela também vai reverberar no nosso fundo de pensão. Se tivermos um salário muito rebaixado, a nossa aposentadoria vai ser rebaixada também. Então, tudo é concatenado, não existe uma coisa que é diferenciada da outra, tudo tem a ver. Então, essa também é uma luta que eu também me penitencio, porque quando entrei no banco não tinha muita ideia também, né? Mas que depois a gente começa a passar o tempo, começa a ver a importância que é. Porque esse dia chega, que é o dia de sair, ainda bem que chega. Isso quer dizer duas coisas importantíssimas numa sociedade como a gente. Primeiro, que a gente sobreviveu, inclusive depois de uma pandemia. Isso é um feito. E segundo, que a gente estava empregado, né, gente? Então, são duas questões importantíssimas, sabe? Sérgio, Oi. Fala. A Denise levantou uma bola ali que, antes de passar para ti, eu gostaria de fazer um comentário. Por favor. E eu quero fazer uma pergunta para o Sérgio depois. Então, vai ele lá. responde em bloco, a tua e a minha. Assim que é bom. Que é a questão da massa salarial, né? Porque tu sabe que eu estava numa agência ontem, né? E o pessoal falou, tá, mas o que tem a ver a eleição da fundação com o novo quadro de carreira? Tudo. Cara, novo quadro de carreira diz tudo, porque é redução da massa salarial, porque ali no quadro de carreira, bem bonitinho, desenhado, que ninguém entende nada, não sabe onde é que começa e para onde vai, é redução de salário, é redução de verbas mensais que vão provocar reflexo. Olha, vão provocar reflexo no montante de aplicação lá na Fundação Banrisul e, pasmem, vai prejudicar seriamente o nosso plano de saúde na Cabergs. Também. Porque tu deixa de ter uma arrecadação, porque como é percentual, tu deixa de ter uma arrecadação maior para o nosso fundo lá de saúde. Então tem tudo a ver. Essa mudança feita unilateralmente do nosso plano de carreira, sem discutir com o movimento sindical, e altamente prejudicial aos empregados antigos e aos empregados que estão entrando agora no novo concurso, inclusive, até tu fizeste um levantamento ali na questão dos planos, né? Estão entrando no novo plano, no Prev 3, muito ruim, cara, um CD muito ruim, que a alíquota, a nossa hoje pode chegar a 15% na complementar, a deles pode chegar no máximo a 6%, ou seja, tu vai ter um volume menor de dinheiro para aplicar lá na fundação, tu vai ter um volume menor de dinheiro para colocar no plano de saúde, e isso vai afetar no médio e longo prazo, essas duas instituições. Eu quero colocar, eu sei a resposta, mas eu acho bom o Serjão colocar da forma dele, que eu gosto muito de ouvir o Sérgio, e os colegas ficarem sabendo de forma bem clara, lúcida, né? E eu vou usar o chavão aí, transparente. Porque tem chapa que se vende transparente. Adoram, né? Adoram. É. Mas só que é transparente para um lado, para o outro não. Mas vamos lá. O plano novo, dos 1.000 e poucos que vão entrar aí, um plano extremamente danoso, né?
parece que numa outra reunião nossa, né, eu falei da desumanização que anda correndo dentro do Banrisul. Desumanização é o termo que a gente usa na administração. Mas, assim, essa é a pergunta que eu quero fazer para o Sérgio. Lá atrás, bem antes do concurso, o movimento sindical, Sérgio, foi chamado para discutir, para poder palpitar, para poder dar uma opinião na construção desse monstruoso... Eu sei que não, porque o sindicato nunca participaria, mas teve a oportunidade do sindicato fazer um contraponto, nem que fosse, nessa monstruosidade que é o novo plano, o FB-Prev 3, que é o plano de previdência novo? Vou te dizer o seguinte, quando a gente descobriu que eles já estavam sacramentando esse plano, a gente marcou uma reunião. A gente foi lá na fundação falar com o Berzag para tentar entender o que estava acontecendo, que história era essa, e foi o seguinte, não, tá aqui tudo certinho, tá bonitinho e tal, não sei o quê, é isso mesmo, o conselho aprovou, os diretores aprovaram, e tá tudo de acordo, tá certo lá com a Previc e tal, tá tudo sacramentado. Né? Então, é uma tradição já na gestão da Fundação Banrisul que nós precisamos quebrar. Porque nós já tivemos essa tradição quebrada quando nós construímos a reestruturação do plano do PB1. Né? Na época da reestruturação do PB1, do antigo PB1, a Denise estava lá como conselheira, né? Nós tínhamos uma turma do movimento sindical que estava envolvida, né? O Gilney estava na Cabergs na época, como diretor da Cabergs, era gestor da Cabergs, ajudou também a fazer as planilhas de cálculos, a mostrar o que isso ia ter de reflexo para cá, para lá, né? E foi uma coisa que foi um processo muito rico, como a Denise colocou, né? Porque nós tínhamos informação. Inclusive, deixa eu fazer uma denúncia aqui. Opa, tá? Denúncia no ar agora. Deixa eu fazer uma denúncia aqui, tá? Nós tínhamos companheiros do movimento sindical, tá? Que estavam atuando lá na Fundação Banrisul, que foram eleitos conselheiro, enfim, que indicaram para sua chapa a chapa da situação agora, representantes da atual chapa, que está lá, tá? A pessoa assumiu pela chapa de oposição sindical, ou seja, que se dizia mais à esquerda do que à esquerda, vamos dizer assim, para ficar mais limpo, né? Ele assumiu o mandato pela chapa de oposição, pela chapa que, em tese, representaria os interesses do movimento sindical, da oposição sindical e tal, chegou lá, virou o coxo. Não, agora, tchau, já estou eleito, agora eu vou com o banco. E tá lá, 3 mandatos, 4 mandatos, e não sai. De jeito nenhum. Aí é ruim, né, Sérgio? Pô, não, o cara conseguiu infiltrar, tá? Ele filtrou o movimento de esquerda, estourou com tudo e ficou. E tá lá e se consolidou. Só nesse trabalho de votar junto com o banco tudo o que interessa para o banco. É uma coisa que não tem concepção, não cabe, sabe? Não dá para conceber uma coisa dessa. E se a gente não quebrar esse ciclo, gente, agora, vocês podem ter certeza. Os próximos planos, próximas alterações, já vai ser com retirada de patrocínio total. É verdade. É isso, eu acho que, pegando a palavra também, só para É verdade. A gente tem comentado isso nas reuniões. A gente, se não mudar isso, os próximos 4 anos são horrorosos. A previsão... Voltando à questão de não eleger gente que nos representem, enfim, que não represente a massa, né, de participantes assistidos da fundação, né? Acontece isso. O patrocinador, ele pode ir lá pedir um novo plano. E foi o que fez, né? O patrocinador foi lá e pediu para a Fundação Banrisul. E a Fundação Banrisul tem que entregar. Mas só que nós temos representantes eleitos. É isso que a gente fala. Tem que nos municiar com informações. Pelo menos assim, né, Junei? Tem que dizer, está acontecendo isso. Gente, entendeu? o banco mandou um e-mail pedindo para elaborar um novo plano. Exato. Sabe? É o tipo de coisa que a gente precisa saber aqui fora. Porque aqui a gente está o quê? A gente está preocupado em atender aos colegas, a gente está preocupado em bater meta, né, Mauro? Está preocupado em fazer o atendimento aos clientes. Eu queria dizer uma coisa aqui. Quando a gente fala, tá, sobre representantes eleitos que estão lá pelo interesse do banco, eu queria separar um assunto, tá, que é o seguinte. Todo mundo aqui está pelos interesses do banco. Todo mundo aqui defende o banco. Todo mundo aqui quer que o banco prospere, porque o banco prosperando, a gente prospera junto. O Estado prospera junto. Agora, uma coisa é tu estar lá a serviço do banco e olhar com essa visão ampla para todos os conceitos, para tudo que importa, para os funcionários, para a sociedade. Outra coisa é tu estar lá para servir a gestão de plantão do banco. Tá? Porque quem está lá para servir a gestão de plantão, quem está servindo a diretoria de plantão, a cadeira do presidente, não servindo ao banco como um todo, está lá para servir a encomenda que o banco fizer. Tá? Nós temos clareza aqui
que esses últimos 4 anos a encomenda era prepara o banco para venda. Sim. O banco está todo sendo calibrado para venda, pessoal. Todo. Em cada aspecto. Desde a contratação dos novos funcionários, já com um plano de cargos e salários rebaixado, com um regulamento rebaixado, com previdência rebaixada, tudo para reduzir custo e tornar o banco mais barato e mais palatável para o mercado. E daí nós temos representantes eleitos lá, que estão lá para fazer esse serviço pelo banco, não dá para admitir. Sérgio, acho que cabe bem uma formulação aqui que é assim, ó, pior do que votar errado, né? E daí pode ser que tenha acontecido, é ser omisso. É não votar. É ser omisso. Exatamente. Quer dizer, eu não posso fazer nada ali, então eu estou sendo omisso. E olhar para o umbigo. É verdade. Porque fere interesses Exatamente. outros, né? Eu vou me prejudicar, estou olhando para o umbigo, enquanto a gente olha mais no horizonte. Denise. Olha, sobre esse plano novo, teve algo assim que me deixou apavorada, porque aí já não é mais nem uma questão política, é uma questão humanitária. É retirar o benefício de risco de um plano. É o fim da picada isso, gente. É uma questão humanitária. O que é o benefício de risco? Em qualquer plano de previdência existe aquele benefício que é o seguinte, por mais jovem que seja a massa de participantes, ninguém está livre de adoecer, de se acidentar, enfim, né? Então, esse plano não tem. Quer dizer que se tu sair, contrair uma doença, tomara que não, né? Mas ninguém está livre, ou se machucar, quebrar uma perna, uma coisa, não existe benefício de risco. Não existe. O benefício de risco é aquele, só para explicar, que dá o complemento ao INSS, antecipa o auxílio-doença, né? Também no caso, então, né, de uma doença, no caso precisar do um afastamento maior, né? Tem que marcar perícia, vai demorar e tal, a fundação cobre. Mas não para os novos. Não. Imagina, isso é uma falta de humanidade, inclusive, tu não prevê algo num plano de previdência. Acabou a previdência, gente, porque a gente está falando de previdência. Previdência não é só fazer fundo, não é só fazer, é justamente prevenir, ter esse olhar, prever e prevenir, ter este olhar de responsabilidade e tranquilidade, porque isso é uma tranquilidade para a própria pessoa trabalhar minimamente em paz, né? E isso aí, para mim, assim, olha, vou dizer uma coisa, como diz o gaúcho, me caiu os buteados do bolso, que eu não queria acreditar que alguém pensou nisso, entendeu? Porque uma questão já não é política, é uma questão humanitária. E é uma questão ideológica. E mais do que humanitária, é uma questão ideológica. É horrível. Porque é o tipo de coisa que, assim, ó, é mesquinharia. Mesquinharia. Qual é que é a massa de funcionários que sai para auxílio-doença, acidentar e tal? É pouquíssimas pessoas. É uma questão mesquinha e ideológica fazer isso. Mas os mais desumano. É total, desumano. Mas os mais arautos vão dizer, mas tem o contrata fora. Contrata fora. Não, é um seguro. Eles contrataram um seguro, só que assim, diferente seguro, tu vai lá e paga uma vez só. E se precisa ficar 6 meses, alguma coisa assim, ou afastado. É horrível isso, gente. Não, e assim, ó, tá muito desenhado, tá muito claro que o banco, ele quer mais que os colegas vão fazer um PGBL em outro banco. Sabe? Do jeito que tá visto aqui, é mais fácil eu pegar o meu dinheiro, então, separar 10% do meu salário e aplicar no Itaú. Sabe? Tá parecendo que é isso o interesse. Porque quando tu faz um plano que não é interessante para o servidor, que não é uma coisa que vai ajudar a pessoa no seu futuro, quando ela precisar, tu tá dizendo o seguinte, olha, a gente não tem interesse que tu assine aqui com a gente. Sabe? Eu acho que isso é o pior. Porque daí tu vai esvaziando o papel do banco, vai esvaziando o papel da fundação, né? E vai esvaziando o interesse, inclusive, do novo funcionário de ficar. Perde o interesse, tu não consegue reter talento no banco. Claro. Nós conseguimos uma baita conquista nossa aqui, Mauro. Tu acompanhou, tu viu? Nós fizemos aqui uma campanha salarial histórica no passado, onde a gente conquistou que, já que o banco queria contratar um PDV, que ele cobrisse as vagas do PDV e suprisse as do PDV anterior. Nós conseguimos mais de 1.300 vagas para serem chamadas de funcionários agora. Não é pouca coisa, né? Isso, cara, é o maior concurso da história do Banrisul. Nós pegamos esse dado. É o maior concurso da história do Banrisul. Esses caras não vão ficar no banco. Eles vão entrar, vão ser contratados, vão fazer o treinamento, vão ficar 1 ano, 2, vão achar coisa melhor e vão sair. As pessoas que nós estamos contratando agora, nós podemos estar preparando para um Agibank, podemos estar preparando para um Cicobi, podemos estar preparando para um Sicredi, para um Itaú. Entendeu?
E isso que o Sérgio está colocando vai bem na linha que eu outra discussão nossa, eu falei agora há pouco, que é o processo de desumanização. Eu vejo o Banrisul, né? Eu vejo o Banrisul trabalhando na contramão da valorização de pessoas. Totalmente contra. Né? O plano de cargo e salário, por exemplo, agora vai criar 3 castas dentro do Banrisul. Aquele que não migrou, aquele que migrou e a gurizada nova que está entrando. Uns com aba, outros sem aba, uns com mais, outros com menos. Então, ao invés de tu ter uma massa de empregados colaborativos, que uma vez eu resgatei, é uma palavra que quem tem mais tempo de banco, que nem eu, com 34, tinha um orgulho de bater no peito, eu sou da família Banrisul, onde tu se perde, porque eu perdi o pique para dizer isso, entende? Eu tô num processo de humanização e de desunião do quadro. Então, essa eleição da Fundação e nessas visitas que a gente tem feito, eu sei que a percepção é coletiva aqui, né? Principalmente tu também que viajou, todos nós aqui que estamos viajando, a gente tem visto lá. Fazer esse pessoal votar vai ser o grande desafio. Sim. Porque, assim, o que acontece com esse pessoal mais novo? Com essa desumanização, os caras não participam muito dos processos. É tipo assim, eu vou lá, faço as minhas 6 horas e vou embora. Né? A gente vê muito colega assim. Não estou dizendo que isso é massa, mas tem alguns colegas assim nesse processo. Então, assim, ele não se liga na fundação, ele já está meio fora. A gente tem que resgatar esse colega, fazer com que ele participe mais ativo dos processos da fundação, começando por esse processo, e daqui para frente fazer com que ele esteja olhando e votando nas pessoas corretas, e trabalhando para as pessoas corretas, e não se isentando e sendo só vítima de uma massa de manobra que está ocorrendo. Né? Eu acho que vai por esse lado aí. Mauro, essa é a 3ª vez que eu tenho a oportunidade de participar de um processo eleitoral da Fundação, né? E isso que está falando é verdade. Quer dizer, o Serjão frisou bem isso no início do nosso podcast aqui, a questão da abstenção. E a abstenção é assim, por desinteresse mesmo, né? Principalmente do pessoal que é da ativa. Sim. Tu vê uma mobilização maior do pessoal que já está aposentado, que está assistido, né? Porque alguns têm interesse, a questão dos planos em relação ao PB1, né? Que tem um volume grande de pessoas aposentadas nesse plano que tem interesse, né, em tentar modificar a situação estabelecida lá em 2012, 2014, né? Mas tu não consegue visualizar e fazer com que o pessoal que está na ativa busque o interesse, que tenha proximidade com essa matéria, porque é uma matéria até, de certa maneira, espinhosa em relação à questão da Lei Complementar 108, da 109, quer dizer, tu tem que estudar bastante, tem que entender de legislação, tem uma série de coisas que parece burocrática, mas que fazem parte do contexto todo, porque tem que ter uma regra, né? Então, tu não consegue enxergar nessas pessoas que aqui entram, né, interesse por isso, até às vezes pela distância que eles estão da própria aposentadoria. E acho que isso, nós vamos ter que ter essa capacidade, né, de fazer essa aproximação, se a gente for eleito, e a gente vai ser eleito nessa eleição agora, né, para tentar criar mecanismo e aprovar, para que a gente consiga aproximar, que as pessoas de fato tenham interesse tanto na defesa do banco, quanto na defesa da Caberes, quanto na defesa da Fundação Banrisul. Isso é um negócio que é muito importante, porque assim, tu citou a questão da necessidade e do desinteresse da pessoa, né, de buscar assuntos tão complexos. Mas é justamente por isso que a gente tem um time aqui tão reforçado e tão qualificado, que entende do assunto, que já lidou com isso, já trabalhou com isso, né, e que estuda sobre o tema, e que tem interesse em falar com os colegas. Porque tem uma tradição também, outra tradição que está acontecendo nos últimos anos na Fundação Banrisul, que é o seguinte: os diretores eleitos, conselheiros eleitos, o que eles fazem? Eles não fazem visitação nas regiões para falar com os colegas, eles fazem lobby. Tá? O que acontece? Eles vão até a região e falam com o superintendente. Fulano está chegando à reeleição, diz para a tua galera votar em mim. Isso. E daí eles querem que aconteça em cascata, né, Mauro? Exato. Eles falam com o superintendente tem que falar com a gerentada lá e tal, aqui, para votar no fulano aqui, que é o nosso candidato. Né? Aí chega na hora, o gerente vai falar com o funcionário. Vocês já votaram na fundação? Tem o meu candidato aqui que é o fulano, não sei o quê. Né? O colega lá da ponta, que ele já está numa sensação de desamparo, de descrédito e tal, ele olha assim, não vou votar. Não vou votar. O gerente está me dizendo quem que eu vou votar aqui, não vou votar. E é por isso que é tão importante a gente visitar o Estado. Exato. É tão importante a gente rodar e falar da importância de votar diferente dessa vez. Principalmente votar e votar diferente. E às vezes quando vota, Sérgio, vota por medo.
Cara, tem o gerente pedindo para me votar, tem o superintendente pedindo para me votar. O voto é secreto, mas a pessoa fica com medo, sabe como é que é, né? Várias pessoas já me ligaram porque só para perguntar se o voto é secreto mesmo. Pois Tem jeito de saber. Porque se não se elegeu, você é cobrado, entendeu? Ou então, assim, eu vou votar de casa, porque aí, se eu votar aqui do banco, o perigo é o gerente ficar sabendo. E a gente conhece a tradição, né? A gente sabe como é que funciona esse calendário de votação no banco. O que acontece? Agora vai chegar a semana de votação. Dia 28, sexta-feira que vem, começa o primeiro dia de votação. Nessa semana, de segunda até sexta-feira, lá de 30 ali até 5 de maio, que é o último dia de votação, vai começar as ligações. Vai começar as ligações telefônicas para as agências. E daí, minha gente, é que está a grande questão. Nós estamos visitando as agências, conversando, panfletando, falando para os colegas da importância de arrumar o cadastro, fazer a senha forte, deixar o e-mail atualizado, o telefone atualizado. Essa galera não está nem aí para isso, não estão falando disso. Ele só interessa para eles o seguinte: eu tenho contato do superintendente? Tenho. Vou ligar para ele, vou fazer ele ligar para os gerentes dele, para fazer os gerentes fazer os escriturários votar. Né? E daí começa agora essa cascata a partir de semana que vem. E eu quero dizer, assim, eu até dividir com vocês aqui, com o pessoal que está nos assistindo, assim, duas coisas. Primeiro, que não esquecer, a senha forte tem que ser cadastrada até o dia 26. Quem não fizer até o dia 26 não vai conseguir votar. Então, é imprescindível que as pessoas não esqueçam. Outra coisa, o Sejão colocou, ninguém aqui é contra o Banrisul, muito pelo contrário. A gente trabalha, eu tenho 34 anos, sou gerente geral, como já na apresentação ali, muita gente me conhece, e eu sempre trabalhei para dar resultado nas minhas agências. Né? Eu estou numa casa B, estou com 34 anos de banco e foi trabalhado, passando por várias, desde casa F foi subindo. Então, isso prova que a gente tem, sim, compromisso com o banco. Eu quero que o Banrisul dê 1 bilhão, 2 bilhões de lucro, se consolide como um banco público heróico, histórico, forte. Né? E todos nós aqui queremos isso. Mas as pessoas não sabiam, e a gente comenta assim, o banco, a diretoria do banco, sempre teve, e desde que eu entrei no banco, interesse na fundação. Né? Tu não vê o banco participar de uma eleição da Banricoop, tu não vê ele participar tão ativamente da eleição da Cabex, mas da fundação sempre teve uma coisa que a gente chama, né, Sejão, de chapa branca. E eu me lembro uma vez, Denise Sejão, eu tinha uns 6, 7 anos de banco, era caixa lá no interior do Rio Grande do Sul, em Sobradinho, e teve uma eleição, na época não era essa tecnologia, com internet, era com cédula. Vinha o envelope da fundação, né? O gerente-geral da agência era o presidente daquele ali, e 2 colegas testemunhas. Sempre era uma, porque eu era o delegado sindical da agência. Então, tu votava com papel. O que acontecia? Em todas as eleições aconteceram, enquanto foi de papel até... No dia anterior à abertura da votação, o gerente-geral fazia uma reunião e dizia, olha, gente, amanhã deve estar chegando as cédulas da fundação e a orientação nossa é votar em fulano de tal. Eu estou falando vocês porque eu passei por isso. A gente nem sabia quem era, né, Não Mauro? sabia nem quem era. Aí, como assim? A gente tinha orientação do movimento sindical, pessoal, o nosso candidato é o tal. Aí, eu levantava a mãozinha, né? Ele disse assim, pessoal, esse é o candidato do chefe, o nosso é o tal. Né? E a gente ia pro pau. Então, assim, tá faltando isso hoje, né? Da gurizada fazer isso. Olha, meu candidato não é o do chefe, meu candidato é de quem efetivamente defende os nossos interesses. E tá aqui, é o pessoal do movimento sindical. Não, e tem uma coisa, né, Mauro, que é importante até para te defender, tá? Que agora eu vou te defender, que é o seguinte. Não é porque tu é chefe, não é porque tu é gestor, que é um problema de ser candidato. O problema é tu ser um chefe que está lá a serviço, sabe, do interesse de quem quer vender o banco. Nunca vou estar. Entendeu? E nós temos aqui uma chapa plural e uma chapa que procurou contemplar diversas forças de dentro e de fora do movimento sindical, justamente por isso. Porque a gente procurou as pessoas que se preocupam com o banco. A gente procurou a associação de aposentado, a gente procurou os gerentes, a gente procurou pessoas de dentro do banco, de fora do banco, forças políticas, forças sindicais, tudo que foi possível para criar uma chapa unitária. Infelizmente, né, isso acontece, isso é da vida, nós temos 2 chapas que têm pessoas ligadas ao movimento sindical. Agora, não é demérito nenhum, porque eu estou vendo aí também colegas falando pelas agências que a nossa chapa é a melhor porque não tem gerente. Nós sim vamos atender o interesse do funcionário, porque aqui não tem gerente. Mas eu fico pensando, tem um ex-diretor da fundação lá. Isso não é ter sido gestor? Né? Então, assim, a gente precisa quebrar essas contradições também, sabe? E precisa expor algumas contradições aqui, porque não adianta querer dizer que
eles romperam com a unidade, tem 2 chapas por isso, por aquilo. Eu acho que não é necessário. Nós temos aqui uma diretriz e tivemos desde o começo do ano. Todos que estão aqui nessa mesa estavam discutindo e negociando para fazer uma chapa unitária desde o começo do ano, para fazer esse enfrentamento com quem importava, com quem importa realmente, que é a chapa branca, como o Mauro fala, que é a chapa que entende e atende aos interesses da direção de plantão. Né? Não foi possível, mas mesmo assim nós vamos para cima. O movimento sindical está apoiando a chapa 6, né? Os sindicatos, a associação de gerentes, enfim, diversas agências já manifestaram a sua intenção de votar, o seu apoio, e nós vamos continuar angariando apoio. Acho que Sérgio, nessa questão de angariar apoio, né? O pessoal já nos conhece, a gente já tem uma longa trajetória em relação à defesa do banco, né? E pasmem, né? Na chapa da situação, né? Tem o que eu chamaria de oportunistas, mas não no oportunista de oportunizar algo positivamente, né? Mas está ali, ó, pintou uma chance, eu vou ali agora. Tem gente que saiu do banco, se licenciou, pasme, foi trabalhar na concorrência. Na concorrência, foi estruturar coisas na concorrência, entendeu? Ex-diretor do banco que foi para a concorrência. E depois vem dizer que defende o banco. Nós defendemos, assim, a saúde financeira do banco, né? Nós queremos que o banco seja competitivo no interior do Estado, né? Nem conta, a gente abre em outro banco, exato, né? O que eu tenho falado nas agências, né? Ao invés da diretoria estar querendo empurrar a goela abaixo, né? Nossa, um plano de carreira muito ruim, deveria estar preocupado em ver como estruturar o banco comercialmente para disputar com o Sicredi lá no interior do Estado, que está perdendo espaço há bastante tempo. É isso que essa diretoria deveria estar fazendo. Exatamente. E não querendo empurrar a goela abaixo coisas que vão tirar direito dos empregados. Porque o patrão que trata o empregado como custo não é um bom patrão. Entendeu? E não é um bom gestor também, não né? É um bom gestor, Exatamente. né? Porque empregado é investimento. Gestor. Então, a diretoria deveria estar pensando em como competir lá no interior do Estado, que a gente tem perdido ano após ano espaço. Eu lembro do tempo que eu viajava aí para fazer os treinamentos de licitação na área de pregão eletrônico, né? Lá nos anos Foi me visitar em Candiota. De 2006, 2007, né? Cara, que todo mundo falava, a cidade do interior tem o quê? A praça, a igreja, o Banrisul e o Banco do Brasil. Hoje nós temos o concorrente na nossa porta, né? Que é o Sicredi. E não estou falando mal do Sicredi, acho que ele tem que fazer o papel dele, entendeu? Mas agora nós temos que ter a capacidade e responsabilidade para tentar reposicionar o banco de novo. E daí não adianta só o marketing de que nós somos um dos grandes bancos do país, sendo que os nossos resultados não demonstram isso, entendeu? Eu acho que o banco tem que estar lá competindo, sim, e ocupar esse espaço. Não, comprar top of mind é fácil, né? Tu fazer a propaganda, fazer o marketing para ter o top of mind lá e tal, ok. Agora, uma coisa é isso, né? Para efeitos de sair na capa da revista. Outra coisa é a gente realmente conhecer o banco e estar onde o povo precisa que a gente esteja. E tem mais um dado aqui que eu quero levantar para defender a nossa chapa. Nossa chapa, de todas as inscritas, é a única chapa que tem paridade de gênero na sua composição. Exatamente. Nada mais Boa justo. observação essa, hein? Como é que é? Nada mais justo e mais apropriado para se colocar no momento desses que temos todos uma luta pela diversidade das mulheres, principalmente, né? Sobre o respeito à diversidade e principalmente às lutas femininas e feministas. Na categoria, as mulheres já são 50% da categoria. No Banrisul era também 50%. Agora, com as novas admissões, eu não sei ainda, acho que o banco também não sabe. Mas se não é 50%, é muito próximo, talvez um pouquinho mais. Não tem nada mais importante que a gente também reflita isso nas nossas chapas, né? Então, a nossa chapa, a chapa 6, é a chapa da paridade de gênero entre homens e mulheres. E da defesa das mulheres. Da defesa das mulheres, da defesa dos direitos das mulheres por um mundo de igualdade e sem violência. Que, inclusive, faz parte até no nosso programa, digamos assim, né? Das nossas pautas aqui, que a gente quer trazer, agora, ganhando as eleições, né? Dentro das nossas intenções ali, nós temos, além do que o Sérgio já colocou, que são os cursos, né, que a gente pretende fazer em AD, para trazer esse pessoal de novo, educação financeira, economia solidária, trazer, porque a Fundação tem estrutura para isso,
né? O exemplo, assim, eu acho que o movimento sindical é o grande espelho. Tem e novas âncora formas de nossa, consumo, né? todas. Porque, assim, ó, a comunicação do movimento sindical, ela é invejável. E, assim, ó, com todo o revés que tivemos em anos passados de tentar diminuir ao máximo o movimento sindical nesse país, nos últimos anos, ainda assim a gente resistiu. E a Fundação nós temos nos nossos programas ali, que a gente quer implementar como forma de trazer o pessoal a participar mais. Aí sim, uma coisa que a gente precisa frisar bem, que está lá no nosso programa. Transparência. Nós temos transparência, sim. Pode apostar. Olha, se tem alguém que se incomoda com transparência, é o movimento sindical. Exatamente. É a assembleia de prestação de conta, é previsão orçamentária. Se tiver que mexer o estatuto de uma assembleia, chama a categoria inteira. A gente sempre fez isso. A gente faz plenária para discutir as coisas. Às vezes não tem nem o caráter de deliberar nada, e a gente delibera porque a gente vê que a galera tá afim, que a galera quer e tal, e sai e faz. Democracia, né? Democracia acima de tudo, né, gente? Democracia acima de aquela tudo. Só faz bem. Aquela desculpa de, é sigilo. Cara, o sigilo eu reserva... tenho ouvido isso. Não, o sigilo Vocês não reserva-se sabem o o que sigilo, falam. entendeu? Mas Mas temos sigilos a ser cumprido, normas para ser cumprido. estão discutindo nos grupos, né, cara? Estão mas discutindo aqui, nos grupos. Mas dá para a abrir. gente Dá para abrir sabe muito, que sim, tem essas legislação, a Previ que é extremamente... A gente sabe tudo isso, que é extremamente rigoroso, que nós temos leis e resoluções que nos corrigem e nos acompanham, mas a gente sabe o que pode e o que não pode ser trazido ao público em forma de democracia, pelo amor de Deus. Né? Mas é o seguinte, quanto mais escondido e menos transparente, mais fácil de ir passando. Entendeu? Sempre foi assim. Então, quanto mais visibilidade tu dá, mais destaque tu vai dar para as matérias que estão ali sendo discutidas. E mais exposto tu fica. E mais exposto Aí quando tu tu fica, não né? é exposto, eu chego lá e faço um discurso de transparência, que eu sou competente, que eu sou isso. Aí tu não tem um contraponto, por quê? Porque ninguém sabe nada de ti. Eu tenho falado nas agências, o nosso material de publicidade que a gente está distribuindo, eu falei para o pessoal nas nossas reuniões da dificuldade que foi tu conseguir informações para poder alimentar esse material. Porque é uma caixinha de Pandora a Fundação. Tu sabe aquilo que pode ser dito. Muitas outras coisas a gente não sabe o que acontece. Puxa, aquilo é nosso, gente. Aquilo é nosso. Sim, nosso dinheiro que está lá, né? Um ativo de 6 bilhões, gente. Não é pouca coisa, né? Essa questão da exposição, sair da linha de conforto, eu não sei se o Mauro estava no interior, né? Mas eu vou resgatar aqui o meu período que eu tive na Caberg. Fui na Serra, muito bem recebido. Aproveitar, agradecer a todos os colegas, várias agências, só acho que foram 13 ou 14 agências da Serra, muito maravilha. Que maravilha, Mauro. Quando eu tive na gestão da Cabergs, a gente fez um projeto lá, que eu passei 3 anos dando a cara a tapa, né, no interior do estado, para dizer por que não tinha o médico para consulta. Mas a gente fez esse trabalho. A gente falou da importância que é e que era e que é a Cabergs na vida de todo mundo, entendeu? E por que lá, naquele local lá, não tinha a consulta de imediato? Porque no mais, se precisar dos hospitais, a Cabergs atende. Ela não tem aquela do imediato, do dia a dia. Sim. Então, a gente fez esse trabalho, coisas que hoje a gente não vê a Fundação fazer. Claro, é que nem o Sejão falou, é só lobby. É o churrasquinho na Serra, o churrasquinho na Santa Cruz. Almoço em churrascaria, que a gente já passaram é bom, algumas né? almoço em churrascaria. Beleza. É a prática deles, né? Mas vê se tem algum escriturário, algum caixa, tá, que está sendo convidado para esse churrasquinho aí. Duvido. Não tem, sabe por quê? Porque eles querem falar com quem? Eles querem falar com as altas chefias, para as altas chefias mandar os funcionários votar. E é por isso que a galera não vota, porque é a forma de fazer o protesto deles. Agora, se você quer fazer um voto de protesto de verdade, tá aqui, ó, chapa 6. Tá aqui. Isso aqui é para dizer o seguinte: eu não quero mais a gestão do jeito que está. Essa gestão não nos serve. Calma, hein? Calma, Essa gestão que está aqui não nos serve. E nós vamos agora encaminhando aqui para o final, gente. Eu queria só pegar aí uma frasezinha, 2 de cada um de vocês, para a gente ter aí o ânimo para a semana que vem, para virar a semana já com o pé na rua, com o pé na agência, com o pé na unidade na DG, para fazer a campanha e para lembrar de votar na chapa 6. Sérgio, Denise, vamos lá. Eu acredito que essa eleição vai ser diferente. Acho que, como misturou os assuntos da questão da mudança de carreira e veio a Fundação, acho que as pessoas agora estão se interessando e estão entendendo que o banco não vive sem a Fundação não vive sem o banco, essas coisas. Então, a gente está pedindo que o pessoal entenda que é uma eleição importante, né? Não votem na chapa do patrão, porque a gente vai continuar na mesma e perdendo cada vez mais direito, e vote na chapa 6. Então, todos os integrantes da chapa 6 começam com 6. É 61, é 62, é 63 e é 64. Contamos com o voto de você.
bancário que está aí na agência, do bancário que está aqui na DG, do bancário que está aposentado, que está na praia, enfim, que está em qualquer lugar que pode votar, porque via internet, né? Contamos com o voto de vocês aqui para essa eleição. É isso aí, Denise. Temos um compromisso muito importante que começa no dia 28 de abril até o dia 5 de maio, que são as eleições da Fundação. Estamos conclamando todos e todas a exercerem o seu sagrado voto, que é o mais importante numa democracia, que é o nosso voto, o nosso direito, que foi duramente conquistado. Então, vamos usar, pessoal. E aqui eu quero reforçar o nosso compromisso. Compromisso das diretorias, diretores, diretoras, conselheiros e conselheiras eleitas na Chapa 6 será um bunker de defesa dos direitos de todos os trabalhadores e trabalhadoras do Banrisul, da manutenção do Banco Público e da Fundação Banrisul. Chapa 6 é você na Fundação Banrisul. Muito bom. Mauro? Bom, fica depois desses monstros aqui, eu tenho que falar por último, é complicado. Mas, pessoal, assim, ó, nós somos a Chapa 6, tá? E eu quero dirigir assim, a todos os colegas ativos e inativos e dizer da importância que vai ser a eleição da nossa fundação. Sei que todos nós, enquanto empregados dessa empresa, ou aqueles que já deixaram, mas que têm aquele compromisso com o Banrisul, defendem o Banrisul. E a defesa da fundação também é tão importante quanto. Uma coisa não está desassociada da outra. Então, nessa eleição, não esqueça, até o dia 26, a senha forte tem que ser cadastrada, atualizar o cadastro lá e fazer a senha forte. A eleição ocorre do dia 28 ao dia 5 de maio. E tenha a plena certeza, né? Nosso compromisso é contigo. Nós não temos compromisso com mais ninguém, a não ser contigo, participante ativo e inativo da Fundação Banrisul. Nesse período de 28 a 5, Chapa 6. Obrigado. Esse foi o nosso podcast. Tudo o que você precisa saber sobre as eleições da Fundação Banrisul, meu povo. Não se esqueçam, tá? Deixem o like aí, comentem, compartilhem no YouTube do Sindicato Bancários Porto Alegre, FETRAF RS, e sigam as redes sociais do Somos Você na Fundação. É só procurar Chapa 6 Fundação Banrisul, principalmente Instagram, mas nós temos publicações no Facebook também, nos grupos de funcionários, enfim. E, claro, procure por nós aí para a gente fazer uma visita, se nós não visitamos ainda. Dá um contatinho aí, avisa a gente que a gente vai atrás de encontrar vocês aonde vocês estão, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, um ótimo fim de semana, um ótimo feriado e uma ótima votação para nós a partir do dia 28 até o dia 5 de maio. Chapa 6, Fundação Banrisul. Nós somos vocês na Fundação.